Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje temos como convidados dois participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, o diretor administrativo da UME Cachoeirinha e a presidente da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Cachoeirinha, Carlos e Dalvinha. A palavra é de vocês. Muito boa noite. Muito boa noite a todos, nossos queridos amigos, nossos queridos companheiros de jornada espírita, do nosso movimento, da nossa UME, né, de Cachoeirinha. É uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje, mais uma vez, para falarmos um pouquinho mais sobre mais uma das personalidades espíritas, cristãs, enfim, personalidades que marcaram, né, essa trajetória do movimento espírita, marcar a trajetória como cristãos. Hoje nós vamos falar sobre uma personalidade que meio marcante, né, Hernani Guimarães Andrade, um brasileiro, né, mas nós vamos falar um pouquinho mais dele depois, né. Eu convido a todos agora para nós fazermos a nossa prece, para nós nos harmonizarmos, para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, para podermos falar sobre essa personalidade tão marcante e tão importante, que está ligada, tem várias ligações, né, inclusive com o Chico Xavier, que nós vamos ver depois. A Dalvinha também, que hoje está aí conosco, vai trabalhar conosco nessa atividade, depois ela vai se apresentar também, vai falar um pouquinho mais. Então, nesse momento, eu convido a todos para fazer a nossa prece, né? Então, neste momento, que possamos nos conectar a essa espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, que são aqueles amigos que coordenam essa atividade, que coordenam nossos trabalhos da nossa UME. Rogando a eles que possam nos envolver, que possam nos incluir, que possam nos auxiliar neste trabalho, nessa atividade, e que possamos ter nosso coração e nossa mente sempre abertos para captar todas as boas vibrações que eles sempre nos trazem. Que possamos aproveitar esses momentos que aqui estaremos nessa noite para aprender um pouquinho mais sobre uma personalidade tão marcante e tão importante no movimento espírita. Que possamos, então, Senhor, iniciarmos essa atividade dessa noite com muita paz no nosso coração e com o grande amor de Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então tá, meus queridos amigos, como eu falei, essa é uma satisfação, uma alegria muito grande. Nós vamos falar hoje sobre o Hernani Guimarães Andrade. Quem seria essa personalidade? Né? Mas antes da gente falar sobre ele, eu vou passar a palavra para a Dalvinha, para ela se apresentar, falar as suas considerações iniciais aí. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, representando a nossa União Municipal Espírita, fazendo esse trabalho, trazendo ao conhecimento, né, algumas questões, algumas coisas em relação às nossas personalidades do nosso espiritismo, do cristianismo. E é dessa forma que nós vamos aprendendo a cada dia, né, e conhecendo um pouco mais daqueles que contribuem e contribuíram, né, para o nosso aprendizado dentro da nossa doutrina. É muita alegria que nós estamos hoje aqui para aprender um pouquinho mais sobre a vida do Hernani, né? Esse talentoso pesquisador, né, e trabalhador do nosso movimento espírita, da nossa doutrina. Isso. Hernani Guimarães de Andrade, ele tem uma característica, ele é um mineiro também. Ele nasceu na cidade de Araguari, em 1913. E é interessante que o Chico nasceu em 1910, né? Ele nasceu em 1913. Então, ele é praticamente, né, na mesma época do Chico. Né? Então, ele é um contemporâneo do Chico. Então, ele
durante todo, né, o trabalho dele profissional dentro do movimento espírita, ele também acompanhou praticamente todo o tempo o trabalho do Chico. E ele tinha uma admiração muito grande pelo Chico, pelo trabalho do Chico, enfim. Mas vou trazer alguns dados dele aqui que eu acho que é importante a gente saber essa questão, algumas informações dele, né, que é sempre importante a gente saber. Então, ele nasceu em Minas Gerais, mas ele foi para São Paulo, né, quando jovem, com 16 anos, e nessa época, quando jovem, né, melhor dizendo, com 16 anos, mais ou menos nessa época, ele se tornou espírita. E aí ele começou a ter contato, então, com a doutrina espírita. E o interessante, que chamou a atenção dele ao tornar-se espírita, que ele começou a ler, né, as obras de Kardec e ele ficou muito sensibilizado, uma simpatia muito grande para a questão lógica, né, de Kardec, de expor, né, como a doutrina espírita foi concebida, né, essa questão lógica da doutrina espírita. Isso chamou a atenção dele, porque ele, de fato, era um homem, né, um raciocínio lógico, um homem voltado para as questões de pesquisa. Então, isso facilitou bastante o entendimento dele e essa conexão com a doutrina espírita. Ele, em 1941, ele graduou-se em engenharia civil em São Paulo e depois ele foi trabalhar lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Lá ele exerceu várias funções de chefia e depois ele foi para o estado, voltou para o estado de São Paulo, trabalhando na questão de águas e a questão de água e esgoto de São Paulo, onde lá ele se aposentou. Então ele ficou lá praticamente, né, desde que quando voltou do Rio de Janeiro para São Paulo, ficou trabalhando nesse departamento em São Paulo, e lá então se aposentou também, teve cargos de chefia e acabou se aposentando, né? Formação dele engenheiro civil, mas um homem com grande conhecimento em várias áreas, né, da ciência. Quer falar um pouquinho mais, Delfinha? Bem interessante esse dado que tu trouxe, né, em relação a ele, a jovem, né, se tornar espírita. Eu estava ouvindo, ele tinha uns colegas de escola, ele veio de família católica, né? E diz que eles estavam conversando, os jovens, né? E aí estavam falando sobre as questões da vida. E ele teve um pensamento, né? Uma compreensão que os meninos, os outros jovens não estavam tendo, né, sobre o assunto. E aí que o pai deste jovem que ele estava na casa levantou-se e disse assim, venha cá, né? Ele chamou a atenção dele, disse, não fica conversando com eles, porque tu não vai aprender, né, muito com eles. E ofereceu o livro, o que é o Espiritismo, para ele ler, né? Porque o pai desse rapaz, ele era espírita, né? Então, e aí ele começou a ler o livro o que é o Espiritismo, e já começou a ler também, depois levou este que ele havia lido, né? E ele emprestou o livro dos Espíritos, e ele foi se interessando e foi estudando, porque ele sempre se interessou com a ciência, né? Ele sempre foi ligado mais com essa parte mais científica mesmo, né? Ele era um estudioso, né? Um pesquisador, né? A gente tem esse conhecimento, né? E então, dentro da doutrina, ele teve uma grande contribuição para nós. Com certeza. E é interessante também que o Hernani, ele, apesar de ter de ser um grande cientista, assim, grande pesquisador, né, renomado, inclusive internacionalmente, ele sempre teve um caráter moral muito grande, né, desenvolvido, e um dos traços da sua personalidade, assim, é a coerência, né, é a serenidade, né. Então, apesar de ser um homem extremamente inteligente, de grande conhecimento, né, de um grande pesquisador, renomado internacionalmente, que trouxe se aprofundou na questão científica do espiritismo, ele também tinha traços morais muito, muito desenvolvidos, né, que davam... José. Oi? Muito forte, né? Isso. A questão moral, né? Bem...
ele procurava sempre pautar, né, dentro daquilo que ele acreditava e não saía fora, vamos dizer assim, né? Mesmo às vezes não valorizado, não, né, ele sempre correspondia com o trabalho. Exatamente. Ele veio, era um espírito comprometido, né? Com esse tipo de coisa, né? Com esse trabalho, com esse enfoque, assim, né? E essa personalidade firme dele fazia com que ele trabalhasse bem na questão do tríplice aspecto da doutrina, né? A filosofia, a ciência e a religião, né? Não saía, vamos dizer assim, fora, né, da proposta. Exatamente. Ele procurava unir essas três coisas, né? Apesar de depender do lado científico, mas ele sempre unia essas três coisas, né? Ele, inclusive, foi fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né, em 1963. O que seria esse Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas? Seria tudo que está relacionado à questão da mente, do corpo, né, da energia e da matéria, né, do espírito e do homem. Então, tudo está relacionado a essas questões, né, de comunicação, essas questões relacionadas a essas interações, né, de estados de matéria diferente. Então, nesse Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, tratava sobre reencarnação, sobre obsessões e tantas outras coisas mais. E também outra coisa interessante dele é que ele, nesse instituto, ele fazia pesquisas da transcomunicação, né, a transcomunicação de rádio, né? Que é a questão da comunicação dos espíritos através... Como é que funcionava isso? Ele é mais ou menos assim, né? Coloca uma televisão num canal que está fora do ar e tu filma essa televisão. E ali tu vai ter uma comunicação, pode ter uma comunicação do espírito, né? Então, uma comunicação instrumental, que agora fugiu o nome, deixa eu ver aqui certinho, né? Eu tenho tanto na cabeça o nome que eu me esqueci. Transcomunicação instrumental. Instrumental, exatamente. Instrumental. Instrumental está me faltando. Então, essas pesquisas dele são muito interessantes, né? Sem falar a questão das pesquisas relacionadas à reencarnação, que depois nós vamos falar um pouquinho mais, né? Mas ele teve esse papel bem importante nesse instituto aí. E por ele acreditar, né, nessa questão da vida, que existia, né, algo além, dos temas assim bem estudado por ele era os casos de reencarnação, né, os casos sugestivos de reencarnação. Tanto que tem várias obras, né, de pesquisadores né, que ele junto, né, ajudou a pesquisar e tem muitos casos comprovados, né? Tem um livro, 20 casos de reencarnação. De reencarnação, né? Então, ele acreditava, né, que existia e que existe, né, uma vida além, né, vamos dizer assim, dessa que a gente vive no momento, né? E bem interessante, assim, a gente lendo os casos, né, que foi estudado e pesquisado, alguns até engraçado, né? Mas é bem interessante. Ele estudou muito o doutor, né, americano Ian Stevenson, que foi que escreveu esse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. Sugestivo, né? Inclusive, eles se encontraram em São Paulo, na década de 70, e onde eles trocaram informações, e o Dr. Hernani Guimarães, ele conseguiu fazer um trabalho junto com o Ian Stevenson, justamente sobre essa questão das reencarnações. Porque um dos propósitos... O Dr. Banerjee, né, ele também estudou, né? Também estudou. E um dos propósitos dele de pesquisas psicobiofísicas era justamente a comprovação da reencarnação. Um dos propósitos dele era esse, né, no caso.
Uma coisa também interessante assim do Dr. Hernani Guimarães é que ele tem uma passagem marcante com o Chico. Em 1971, nós tinha um programa, né, na Rede Tupi, que era o Pinga Fogo. E esse programa eram entrevistados lá políticos, né, pessoas que tinham uma certa influência, enfim. E o Chico foi vamos dizer assim, um dos pioneiros, né, que fugiu um pouco da linha dos entrevistados. E o Chico fez um programa, se não me engano, em julho ou julho de 1971. E o sucesso foi tão grande que ele fez um segundo programa com o Chico, o Pinga Fogo, em 1971 também, só que em dezembro de 1971. E nesse segundo programa, um dos entrevistadores é o Dr. Hernani Guimarães Andrade. E nesse programa ele fez algumas perguntas para o Chico. Uma das perguntas que ele fez está relacionada justamente à questão da reencarnação. E ele diz uma coisa interessante quando ele faz a pergunta para o Chico, e ele já emenda dizendo assim que ele próprio acredita que num futuro breve será conhecido, será provado, enfim, que a reencarnação é de fato algo que existe de fato, né? Então, para aqueles que não acreditam, que não têm esse conhecimento, né, no futuro breve, segundo a opinião dele, palavras dele, ele acreditava que as pessoas teriam esse conhecimento, seria provado cientificamente a reencarnação. Então, ele tem essa passagem com o Chico bem interessante, assim, da doutora Hernani Guimarães Andrade. E desses casos, né, que eles investigaram e comprovaram, vários, né, as pessoas que são os reencarnados, né, no caso, eles trazem sinais, né, de nascença, cicatrizes, né, que são provenientes de algo que aconteceu na vida passada, né? Então, é bem... como dizia ele, né? Vai chegar um momento em que não vai se discutir mais se realmente existe ou não, né? Vamos acreditar todos nós, né? Porque nós já temos essa convicção. Esse era um propósito dele, era provar cientificamente a reencarnação, que é um fenômeno biológico natural, né? Sim. A reencarnação é um fenômeno biológico natural e ele queria, de alguma forma, provar isso, inclusive fez instrumentos, né, equipamentos nas pesquisas dele, para que pudesse auxiliar ele a comprovação da reencarnação. Esse instituto que antes tu já relatou, né, que ele fundou em dezembro de 1963, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, ele procurava, né, estudar e comprovar a questão demonstrar cientificamente a questão da mediunidade, né, da reencarnação, da obsessão, né? Então tinha vários enfoques, né, que era estudado. E também, né, ele foi o idealizador, ele criou, né, o MOB, né, o modelo organizador biológico, né, que é o instrumento que liga, né, o espírito ao perispírito, ao corpo, né? Então é bem interessante. Ele tem um esquema, não sei se você já deve ter tido a oportunidade, né, de ver aonde vai, né, ele vai explicando e vai mostrando como acontece, né, a questão da organização, a questão bem interessante. Então ele foi uma pessoa que, além da contribuição para o tempo dele, né, ele era bem assim atualizado, né, em relação a vamos assim, a esses estudos que certamente, né, a espiritualidade auxiliava para que ele trouxesse, né, porque nós hoje temos muitos recursos que naquela época eles não tinham, né, para estudar, para pesquisar, para formatar até mesmo um desenho, né, um modelo como ele fez, né? Então é bem importante dentro da doutrina para nós.
Até nós estávamos conversando esses dias, pessoas assim que não conhece, né, o Dr. Hernani. Mas, assim, porque nós, às vezes, nós não estudamos mesmo essas questões mais, assim, pessoais, né? Eu achei bem, assim, importante a UME tomar essa iniciativa, né, e trazer o estudo das personalidades, para que a gente possa estar trabalhando e estudando, né? Quantas personalidades nós já tivemos a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais profundamente, né, com esse trabalho. Com certeza. E o Dr. Hernani é uma oportunidade bem importante, assim, né? Porque mostra também esse cuidado que ele teve, né, de estudar, de pesquisar, né, um outro lado também, outro aspecto da doutrina espírita, que é a questão científica, né? O Dr. Hernani também... Ele era um homem da ciência, né? Isso, exatamente. Uma coisa interessante do Dr. Hernani é que, como a gente tinha falado antes, ele nasceu em 1913 e o Chico em 1910. E ele desencarnou em 2003 e o Chico em 2002. Pois é. Né? Então, eles foram praticamente, viveram a vida juntos, assim, né? E tu comentou, né, sobre essa questão do MOB, aí, do modelo organizador biológico. Eu tenho um livro aqui, que até vou mostrar aqui, dele, né? Eu tenho esse livro. Espírito e Alma. Esse livro aqui, ele fala várias coisas muito interessantes, né? Eu vou ler só alguns tópicos aqui, só para a gente ver, assim, o que ele... Nesse livro, né, o que ele traz, né? Então, ele fala aqui sobre a quarta dimensão, a curvatura do espaço, né, espaços paralelos, a questão de poltergeist, né? Ele fala aqui sobre a definição de espírito, perispírito e alma, que é o título do livro, né? Ele fala aqui as disjunções da cúpula, que está ligado, a cúpula, né, está ligada com essa questão do modelo organizador biológico, né? A cúpula e esse MOB, né, essa junção aqui permite alguns fenômenos mediúnicos, inclusive ele traz isso, uma teoria dele, né? Ele traz isso no livro. Então ele fala aqui sobre o desdobramento astral, ele fala sobre ectoplasma, ele fala sobre a reencarnação, né? Então ele fala sobre vários aspectos, vários assuntos muito interessantes. E nós já estamos nos encaminhando final, falta 5 minutos para o trabalho. Eu só queria ler um trecho, antes de passar para a Dalvinha, fazer as considerações dela também. Eu queria só ler um trecho desse livro aqui, que ele traz um livro que eu acho muito interessante, assim, né? O que ele escreveu. Então ele diz assim, ó, peço licença para todos para mim ler rapidinho, né? Emergidos há milhões de anos do seio do grande oceano de consciência, pressentido pelas modernas colocações da física, parece que como entidades conscientes mal demos os primeiros passos da longa trilha a percorrer. Todavia, já estamos conseguindo refletir um pouco acerca da natureza humana e timidamente a ciência começa a admitir a realidade dos fatos paranormais. Acerca da nossa sobrevivência após a morte do corpo físico, a maioria ainda se mantém divorciada deste problema. E aqueles que os discutem fazem-no quase sempre bloqueados por dogmas metafísicos ou posições doutrinárias radicais. E aí ele conclui dizendo: uma ocasião chegará em que todo esse imenso tesouro de sabedoria e de experiência cósmica achar-se-á à nossa disposição, integrado em uma superconsciência individual quase onisciente divina. Será que não estaríamos, então, destinados a participar de uma comunidade cósmica universal, colaborando com a consciência de onde proviemos? Não estaríamos, porventura, destinados a atingir a meta apontada pelo Cristo? Ou seja, vós sois deuses. Então, ele traz essa parte aqui nesse livro que eu achei bem interessante para concluir a minha parte no trabalho de hoje. Então, antes de passar para a Dalvinha, né, o tempo é curto, mas só para dizer que é uma alegria muito grande falar realmente sobre essas personalidades, uma pessoa como essa, e fica o convite para que todos possam pesquisar um pouquinho mais sobre ele, né? Ele tem várias obras, vários artigos, escreveu para jornais, para revistas, enfim, mas não deu tempo de falar sobre tudo, né?
mas fica aí um gostinho de querer mais para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre essa personalidade. Certo, gente? Então, eu me despeço por aqui, agradeço a todos aí pela oportunidade de ter participado, né, desse momento aí, dessa personalidade tão importante aí dentro do movimento espírita, da doutrina espírita brasileira, o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Certo, gente? Me despeço aqui de vocês. Passo a palavra para a Dalvinha para fazer as considerações dela. Nós agradecemos por esse momento e fica o convite aí para que possam pesquisar, né, um pouco mais sobre a vida do nosso irmão Hernani Guimarães. E tem vários livros, né, palestras, vários artigos, né, que falam sobre ele, e que a gente possa, assim, estar sempre agradecido a Deus, né, por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso espiritismo, nosso movimento espírita e principalmente dessas personalidades que tanto têm a nos ensinar. E vamos agradecendo a todos que estão conosco, encarnados e desencarnados, né, na busca do conhecimento e da melhoria interior que cada um de nós busca. Então, Senhor, nós queremos, neste momento, unidos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, te agradecer por tudo que nos dá, pela vida, pela oportunidade de aprendizado, por esses momentos, Pai, que estamos reunidos em Teu nome, de uma forma virtual, mas estamos procurando realizar o nosso trabalho com muito amor, com dedicação, e que todos aqueles, Pai, que estão conosco nessa caminhada possam também se sentirem gratos por tudo que Tu oferece a cada um de nós. E é dessa forma que agradecemos e pedimos a permissão para darmos por encerrado este encontro da noite de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que nos oferece. Que assim seja. Sim.